Maravilhosos e maravilhosas! Na época de férias, a Salinha dos Verdinhos resolveu sair de dentro do nosso estúdio para vir para as áreas externas e falar um pouco mais sobre a arquitetura da cidade onde a gente vive, Belo Horizonte. Nós vamos falar sobre a formação e o período histórico da formação da cidade de Belo Horizonte, que foi planejada para ser a capital. Mas antes, toca a vinheta. Nós estamos aqui na Praça da Liberdade. Praça da Liberdade em frente ao Palácio da Liberdade. O Palácio e a Praça da Liberdade são muito emblemáticos para esse projeto de construção da cidade de Belo Horizonte, num período onde o positivismo era muito forte. Belo Horizonte foi totalmente planejada por esses moldes positivistas. Isso faz um contraponto muito legal com outras cidades mineiras que foram construídas em períodos diferentes. Se a gente for considerar, por exemplo, o período colonial e a arquitetura da cidade de Ouro Preto, nós podemos considerar a importância das igrejas. No topo de cada morro nós temos uma igreja, o que mostra essa exaltação da religiosidade. A Praça da Liberdade e o Palácio da Liberdade foram projetados dentro de um complexo para ser o ponto mais alto da cidade de Belo Horizonte, o que demonstra uma outra coisa. Enquanto no período colonial o que era exaltado era a religiosidade, a partir de agora, no período republicano, o que passa a ser exaltado é a república, o governo, o Estado. A construção da capital planejada, ela vem a reboque de várias reformas que estavam sendo feitas na Europa, partindo do princípio do higienismo. Avenidas largas, com escoamento do esgoto, saneamento das avenidas, isso era visto como um sintoma do progresso. A transferência da capital em Minas Gerais vai exatamente nesse sentido, criar uma cidade planejada, organizada, que pudesse significar o desenvolvimento do Brasil. A cidade de Belo Horizonte, como eu já disse, foi planejada para comportar em média 250 mil pessoas, o que estava compreendido totalmente dentro da Avenida do Contorno. Belo Horizonte foi planejada milimetricamente. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Belo Horizonte ela foi colocada a 1.212 metros do início da Avenida Afonso Pena. A Avenida Afonso Pena, que é uma das principais avenidas de Belo Horizonte. Ela foi colocada a 1.212 metros do início da avenida, justamente para ter o número 1212, data da fundação da cidade de Belo Horizonte. Outra coisa interessante da gente observar sobre a fundação e a criação de Belo Horizonte é que todas as ruas elas têm uma referência, inclusive geográficas. As principais avenidas de Belo Horizonte levavam os nomes dos políticos mais importantes de Minas e do Brasil no período. As ruas perpendiculares a essa levam os nomes dos estados brasileiros e de suas capitais. E a referência geográfica é muito interessante nesse ponto, porque se você está na rua São Paulo e quer ir para Rio Grande do Norte, você sobe. Se você quer ir para Rio Grande do Sul, você desce, mostrando essa referência científica e precisa do positivismo. Outra característica interessante é a nomeação de ruas de Belo Horizonte a partir de tribos indígenas, fazendo uma referência e exaltando a nacionalidade brasileira. Entre essas tribos nós temos Carijós, Tamoios, Tupinambás, esqueci a... Guaicurus, Chavantes, Oiapoque. Entre essas tribos nós temos Guaicurus, Tupinambás, Tamoios, Chavantes. Maravilhoso. Pessoal, dessa vez não vai ter questão do Enem, porque afinal estamos de férias. Hoje é conhecimento pelo conhecimento. É isso aí, pessoal. Aproveitem as férias e lembrem-se, o conhecimento está em todo lugar. Hoje, como o Rafael falou, não tem questão para resolver, mas viva a sua cidade. Isso é muito importante. Um abraço.